Como definir o preço de venda de um produto industrializado? Ou seja, como fazer a apropriação dos custos de produção e como chegar ao preço de venda dos produtos fabricados. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no canal e nesse vídeo vamos tratar então sobre esse assunto de formação de preço de um produto industrializado. Sou Josemar Tagliapietra do canal Monetários e já aproveitei para solicitar o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos usar como exemplo a fabricação de blocos e lajotas de cimento. Lembrando que os processos, dados e valores apresentados são fictícios e não refletem necessariamente os números reais da produção desses elementos. O que se pretende demonstrar é a metodologia de levantamento dos custos de produção e a determinação do preço de venda de qualquer produto. Adotaremos como exemplo esses elementos, mas não necessariamente os dados de entrada e de saída do processo refletem a realidade, então, da fabricação desses elementos propriamente dito. Nós iremos utilizar para o desenvolvimento desse trabalho a nossa planilha de levantamento de custos e da formação de preços de venda dos produtos industrializados. O passo a passo da metodologia e da utilização da planilha está apresentado em outro vídeo aqui no canal, que eu irei deixar no final desta apresentação para que você tenha acesso e possa então ter o total conhecimento da utilização da mesma, inclusive com a possibilidade de baixar gratuitamente a planilha, caso for do seu interesse. Para um preciso levantamento dos custos de produção, é importante identificar as principais características daquele produto a ser desenvolvido e seus processos de fabricação. Quanto mais abrangentes e complexos forem os processos de produção de cada produto, maiores serão os subsídios necessários para encontrar os valores a serem incorporados. Então eu tenho aqui um levantamento de materiais para a produção de 1000 blocos ou 1000 lajotas de cimento. Então eu irei levantar quais insumos necessários para a fabricação e como será a composição desses insumos em relação ao produto a ser fabricado. No nosso caso aqui, para produzir 1000 blocos de cimento, eu vou precisar de areia média, pedrisco fino, cimento e água. A areia e pedrisco é medida em metros cúbicos, o cimento é em sacos de 50 kg e a água em litragem. E no nosso caso, o componente de medição utilizado são latas de 18 litros, onde, por exemplo, a proporção de 1 metro cúbico de areia corresponde a 50 latas. Então, é feito esse levantamento para cada tipo de insumo. As apropriações dos insumos para a fabricação desses elementos seria então ao traço calculado, que nesse caso seriam 9 partes de areia média, 2 partes de pedrisco, 1 parte de cimento e 1 parte de água. Então, esses elementos nos dão subsídio para fazer o cálculo para se produzir 1000 blocos de cimento com esta medição. Nesse caso, eu vou precisar de 4,32 metros cúbicos de areia média, 0,69 metros cúbicos de pedrisco, 12 sacos de cimento e 432 litros de água. E essa mesma distribuição eu faço aqui no caso, então, para a produção das lajotas. E ainda avaliando todo o processo produtivo, eu vou utilizar aqui para a fabricação dos meus produtos 2 equipamentos que consomem energia elétrica. No caso, betoneiras e também uma prensa de moldagem. A betoneira consome 0,21 kW por hora e a prensa 0,32 kW por hora. Lembrando que cada tipo de produto a ser fabricado vai precisar aqui de uma composição apropriada. Feito esse breve entendimento, vamos agora ver o passo a passo da utilização da nossa planilha. Quando se olha para o processo produtivo, é facilmente identificado aí quais os centros de custo, ou seja, por onde esse produto irá passar durante seu processo de fabricação. No nosso caso aqui, os nossos elementos irão passar por um processo de mistura, onde os insumos serão incorporados aí naquela proporção que nós vimos anteriormente. Se fará então a massa para a moldagem. Aquela massa gerada no processo de mistura será então conduzida a uma prensa para a forma e compressão, para a moldagem dos elementos. Podemos identificar então isso como o segundo centro. Após a passagem pela prensa, esse produto irá passar por um processo de secagem, será armazenado no setor onde será feito a secagem natural do mesmo, e após a secagem, esse produto será estocado para ficar aguardando aí a sua distribuição. Então, no nosso caso aqui, identificamos 4 centros de custos, que são, na verdade, aquelas etapas bem distintas onde o produto passa no seu processo produtivo. O centro de custos pode estar já estruturado dentro do próprio organograma da empresa, ou simplesmente por passar por máquinas ou processos diferentes aí durante a produção. Temos que também determinar quais são os produtos a serem produzidos, ou seja, fazer a alocação desses produtos. No nosso caso aqui, seria o bloco de cimento e a lajota de cimento. Então, dependendo do tipo de empresa, pode ter N elementos a serem produzidos aí dentro do processo. Esse custo direto, a planilha calcula automaticamente após fazermos aí todas as apropriações que vamos ver a seguir. Levantamento dos custos fixos. É importante fazer uma separação daqueles valores, daquelas despesas que não estão relacionadas diretamente à produção, ou seja, independente da empresa produzir, da empresa fabricar o produto, de o produto ser realmente entrar no processo produtivo, a empresa vai ter esses custos aí que são inerentes à própria manutenção da mesma. Seja o gasto com telefone, o consumo de água e luz que não estão relacionados à produção, o aluguel do escritório, combustível, o consumo, se ele for impactante, seria interessante lançar também ao processo produtivo, ou seja,
a incorporação do custo do produto. Então, dependendo do caso, nos dados preliminares, precisa fazer o levantamento médio do consumo de combustível da empresa aí, relacionado à produção, ou seja, transporte, maquinários que possam utilizar o óleo diesel. Então, dependendo da análise, o consumo de combustível poderia estar aqui também nos dados preliminares aqui para a apropriação. No nosso caso, para simplificar o exemplo, deixei aqui como custo fixo. Também, como despesas fixas, podem ser lançados salários que não estão ligados aí à produção, ou seja, a remuneração dos funcionários que não estão ligados diretamente ao processo produtivo, não estão lá no chão de fábrica. E também a depreciação de materiais e equipamentos que não estão ligados diretamente ao processo produtivo. Então, no nosso exemplo, chegamos a um custo fixo total de 30.470. Precisamos também fazer o levantamento do nosso faturamento médio, seja ele estimado ou a média dos últimos 6 ou 12 meses. No nosso caso aqui, o faturamento médio é de 200 mil, que me dá a proporção aqui dos custos fixos em relação a esse faturamento de 15,24%. O cálculo desse percentual é importante, pois ele será utilizado depois para compor o preço aí de venda do nosso produto. Aqui na nossa planilha, o valor de salário e também o valor de depreciação, ele vai ser calculado automaticamente, conforme vamos ver a seguir. Quanto à distribuição dos salários, é importante fazer uma divisão daqueles que trabalham diretamente no processo produtivo com aqueles que trabalham na parte administrativa ou que não estão ligados diretamente à produção, ou seja, não irão incorporar aí o custo do produto propriamente dito. Então eu teria aqui o salário não ligado à produção, faço aqui os devidos lançamentos, que me deu aqui um total de 19.530, que é o valor que já foi lançado automaticamente aqui na nossa planilha de custo fixo. Já os ligados diretamente à produção, eu vou dividir então por cento de custo. No nosso caso, eu tenho no setor de mistura 2 funcionários, que são serventes, têm seu respectivo salário. No estoque de distribuição, eu tenho o gerente de operações, que está ali alocado naquele setor, e tem um salário de R$ 4.000, e também 2 serventes. Na parte de prensa, eu tenho um operador de máquina e também 2 serventes. Me deu aqui um total de 10 funcionários, e tem um custo total aqui de R$ 28.728. Eu tenho aqui o valor da remuneração total, mais os encargos. A minha folha total é de 48.258, sendo que 19.530 está apropriado ao custo fixo e R$ 28.728 que está apropriado ao pessoal de produção, atrelado, como a gente viu, a cada centro de custo. Da mesma forma, as depreciações, eu vou levantar aqui aqueles equipamentos que não estão ligados na produção, ou seja, não estão envolvidos no processo produtivo. No caso aqui, por exemplo, móveis e utensílios do prédio administrativo. Então, fazendo os devidos lançamentos, a planilha irá calcular esses valores de depreciação, tanto para os custos fixos como para os custos variáveis que atrelados então à produção. Então, faremos aqui a distribuição dos maquinários conforme o centro de custo que está apropriado. Então, no processo de mistura, eu tenho 3 betoneiras, eu tenho 2 prensas para modelagem de lajota e 2 prensas para modelagem de blocos, e seus respectivos valores. Eu tenho na secagem uma esteira de 4.500 e tem um caminhão que está alocado aqui no centro de estoque e distribuição. Conforme for a composição do ativo imobilizado da empresa e os respectivos bens que estão sujeitos à depreciação, nós fará aqui a alocação desses elementos aqui na planilha, se dividindo aqueles que são relacionados aos custos fixos e também aos variáveis. Então eu cheguei aqui ao total das minhas depreciações de R$ 1.200,83, sendo que R$ 90 está atrelado ao meu custo fixo, que já vem automaticamente aqui para a nossa planilha, e o valor de R$ 1.110,83 corresponde então ao valor ligado à produção, ou seja, aos meus custos variáveis. Outra etapa do processo é fazer o lançamento das matérias-primas e também de serviços terceiros que são alocados aí na nossa produção. No caso aqui, serão lançados o valor de aquisição das matérias-primas, ou seja, dos insumos para a fabricação dos produtos, e se no processo produtivo haja necessidade de serviços terceiros, também esse valor será lançado aqui na planilha para fazer a incorporação desses valores aos custos. Então, as matérias-primas nada mais é do que os insumos que nós temos que adquirir para a fabricação do nosso produto. No nosso caso, os insumos necessários para a produção dos nossos blocos e lajotas de cimento. Então, eu tenho aqui areia, pedrisco, cimento, água e energia elétrica. Nas unidades, os valores de aquisição, os impostos inerentes a cada componente, e a despesa com fretes dos produtos adquiridos. Então, lançando aqui os valores correspondentes, a planilha irá calcular, então, o custo efetivo de cada componente. No caso, 1 metro cúbico de areia custa R$ 211,40, 1 metro cúbico de pedrisco R$ 155,60 e assim também é calculado os outros valores. Para o acondicionamento, ou seja, para a embalagem dos nossos materiais, nós temos aí a utilização de pallets. E feito aqui os devidos lançamentos, vai me gerar um custo efetivo aqui de R$ 7,60 a unidade. E tem aqui, como serviço terceiro, no nosso caso, um responsável técnico. Seria um engenheiro que é responsável tanto pela produção como também pelos levantamentos feitos aqui nos nossos insumos para a produção. Tem um custo efetivo aqui de R$ 80 a hora. Então é importante fazer o lançamento de todos os insumos e materiais utilizados aí para a produção.
Então, conforme os lançamentos anteriores, eu consigo chegar ao meu custo de produção. Eu tenho de salário um valor de 28.728, que veio automaticamente do meu custo variável aqui com os salários. O valor das depreciações, ele também traz automaticamente dos nossos cálculos anteriores. Aqui eu tenho a possibilidade de lançar outros valores inerentes ao meu processo produtivo, caso haja necessidade. Então, eu tenho aqui a totalização dos meus custos diretos, ou seja, o meu custo de produção, que é de R$ 29.978,83. Aqui a planilha permite fazer um levantamento do total de horas produtivas por mês e o custo dividido pelo número de horas vai me dar então o custo por hora e também quanto custa cada minuto de cada cento de custo. Então eu tenho aqui que 0,54 centavos é o custo por minuto do meu cento de custo número 1, que é o setor de mistura. E assim eu encontro o custo por minuto correspondente a cada centro. Feito isso, eu vou fazer então o levantamento dos tempos que cada produto leva em cada centro. Então digamos aqui que o nosso bloco de cimento, que é o nosso produto número 1, no centro número 3, que é o centro de secagem, nós estimamos que ele fica em média 10 segundos. Não que cada bloco vai ficar 10 segundos ali naquele centro. Lembrando que nós fizemos aqui uma estimativa para 1000 blocos. Isso vai me consumir 2 horas e 46 minutos e 40 segundos. Então os tempos aqui serão alocados conforme for então a distribuição dos seus produtos. Aqui no centro 2, que é o centro de prensa, foi estimado que tempo de 20 segundos. Lembrando que se eu botar aqui 1000 blocos, eu vou levar 5 horas e meia para processar cada 1000 blocos. Então esses tempos são levantados conforme o tipo de produto que está sendo fabricado. O produto número 2, que é a lajota, também passa pelos 3 centros e tem também aqui os seus respectivos tempos de alocação. Embora seja trabalhoso, é importante que seja feita toda essa métrica de cálculo aí para a elaboração de um produto industrializado. Só assim se poderá chegar ao preço correto de produção e também a sua devida mensuração de preço de venda. Então, feito todas essas etapas, podemos chegar agora a fazer o levantamento da ficha técnica dos produtos. Para cada produto fabricado, há necessidade então de criar uma ficha técnica que vai ser utilizada então para fazer o levantamento do custo direto de cada produto. Então, no caso aqui, nosso produto 1 é o nosso bloco de cimento. No nosso exemplo aqui do processo produtivo, nós reconhecemos a utilização de um responsável técnico. O valor da hora dele é R$ 80, que já traz automaticamente para cá. E eu vou definir aqui qual a quantidade de horas que eu vou utilizar para cada bloco. Então, cada bloco vai me consumir aqui do nosso responsável técnico 40 centavos. Para armazenar nossos produtos, nós usamos os pallets. E cada pallet então tem um custo unitário lançado lá de R$ 7,60. E digamos que eu consiga armazenar 100 elementos em cada pallet. Então eu faço a divisão aqui, eu vou precisar então de 0,010 pallets para cada unidade. Me deu aqui um valor de 0,8 centavos para cada bloco. Os insumos e materiais utilizados são aqueles que a gente viu anteriormente. Vou fazer então o lançamento aqui das respectivas quantidades. Lembrando que os valores aqui encontrados são para a produção de 1000 blocos. Então eu faço aqui na minha ficha de produtos a divisão por 1000 daquele valor. Então eu vou precisar aqui de areia para cada bloco 0,0043 metros cúbicos. Ao valor unitário de R$ 12,40 de areia, eu vou consumir 0,91 centavos. Fazendo a mesma condição, de pedrisco eu vou usar 0,11, de cimento 0,53 centavos e de água 0,03 centavos. Energia elétrica, eu tenho aqui dois valores, que eu consumo energia elétrica para a bitoneira e também para a prensa. Então ele me deu aqui de consumo de materiais R$ 1,58 para cada bloco. E agora eu vou alocar então os custos dos processos produtivos para cada centro. Então a bitoneira eu levei 20 segundos, na prensa eu também consumo os mesmos 20 segundos, para a secagem 10 segundos. Multiplicando aqui para os respectivos valores de cada centro, então eu cheguei aqui ao custo mais ou menos de R$ 1 para cada bloco produzido no meu processo produtivo. Então eu chego ao meu custo total aqui no meu bloco de cimento de R$ 3,07 e fazendo a mesma incorporação da ficha técnica para a lajota de cimento, eu cheguei aqui a R$ 2,84. Que são os valores que vêm automaticamente aqui para o nosso custo direto para cada produto aqui da nossa produção. Aquele percentual apurado dos custos fixos também já veio automaticamente aqui para a nossa planilha, que a planilha permite lançar outros valores ou percentuais, então comissões sobre vendas, inadimplência caso ocorra, valor dos fretes sobre vendas e outros gastos inerentes aí ao processo de venda da nossa mercadoria. Se apura também o valor dos impostos relacionados às vendas e também o lucro estimado aí pela empresa em relação às suas operações. Então, feito todas essas apurações, eu tenho aqui que meu bloco de cimento vai custar R$ 7,06 cada unidade e a minha lajota R$ 6,52. Lembrando que esses valores não refletem uma realidade sobre o preço desses produtos, uma vez, como já colocado, todos os dados e valores inerentes a esse processo são fictícios e servem simplesmente para demonstrar a metodologia de cálculo a ser realizada para a formação do preço de venda de um produto industrializado. Tenho aqui um breve demonstrativo das operações realizadas. Eu tenho meu faturamento médio de R$ 200 mil,
O meu custo variável total foi de R$ 89.930. Meu imposto sobre venda é de 34.000, ou seja, 17% de 200.000. Os outros custos deu 8.600, que corresponde a 4,30%, e que foi o resultado apurado na planilha de preço de venda. O meu custo fixo deu 30.470, que puxa automaticamente dessa tabela. Então, meus custos totais somam 160.000 e me sobra, então, de lucro 40.000, que seria 200 menos 160, que corresponde, então, aos 20%, que foi o valor aqui que eu estimei como lucro desejado. E para ter um faturamento médio de R$ 200.000, eu preciso fazer uma venda por dia, em média, 1.340 unidades dos meus produtos. Esse dado é importante até para a gente ver aqui se o meu processo produtivo está de acordo. Digamos que eu teria que vender 700 blocos de cimento e 700 lajota. Daria em média 4 horas aqui e 4 horas aqui. Então eu vejo aqui que eu teria em média 8 horas de produção. Lembrando ainda que eu posso duplicar essa produção, porque eu tenho 2 prensas para modelagem de lajota e também 2 prensas para modelagem de bloco. Então está bem tranquilo o nosso processo produtivo. Pois bem, pessoal, demonstramos aí um exemplo prático da formação de preço para um produto industrializado. E percebemos aí que ele é bem mais complexo do que a formação do preço de mercadoria, onde você compra e revende um produto. Envolve todo esse processo de apropriação de custos, definição de tempos, e fazer a apropriação desses custos individualmente para cada produto, geralmente gera aí bastante trabalho. Mas é um trabalho que pode ser reduzido quando se tem aí uma ferramenta, uma planilha como essa que a gente apresentou no exemplo. Lembrando, mais uma vez, que iremos deixar no final dessa apresentação o link do vídeo com um tutorial completo de como utilizar a planilha e também de como baixá-la gratuitamente, caso seja do seu interesse utilizá-la para fazer suas simulações e até utilizar no seu próprio negócio. E se você gostou dessa apresentação, não esqueça de deixar aí seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos materiais, a todos os nossos conteúdos. Você estará contribuindo para dar continuidade ao nosso trabalho, para que possamos produzir cada vez mais conteúdo que pode ajudar a muitos aí de alguma forma. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.